Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós chegamos no primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, é bom lembrar que Israel desceu ao mais profundo da idolatria e do abandono da palavra de Deus e da lei também. E o contraste que nós vemos é que passaram-se 400 anos até que viesse um novo profeta, porque toda a profecia cessou em Israel, ou em Judá, melhor dizendo, porque havia acontecido uma divisão, e Israel passou a ser chamada a tribo das 10 tribos, né? As tribos que se dividiram. Mas quando passam 400 anos sem profecia, sem profetas, e nós vemos que há uma mudança muito grande, uma mudança radical nos judeus, no povo judeu. Primeiro porque antes de acontecer esse intervalo de 400 anos, eles estavam mergulhados em idolatria, eles estavam em uma bagunça tremenda. Mas agora nós abrimos o Evangelho de Mateus com o povo judeu, que foi o povo Judá e Benjamim, que foram os restantes de Israel, com uma certa ordem. Você vê, eles têm um templo, o templo foi reconstruído por Herodes o Grande, que não era nem judeu, era um idumeu. Ele foi colocado ali como um rei fantoche pelos romanos. Os romanos, quando invadiam uma terra, e esse costume também tinha os outros povos. Inclusive o mesmo costume teve Alexandre o Grande. Quando invadiam uma terra, eles não destituíam as autoridades daquela terra. Eles não desmanchavam a terra. Eles mantinham toda a sua organização e para manter a ordem também. E mantinha reis também, colocavam um rei lá. Então, embora o imperador fosse César, havia um rei na Judéia, que era Herodes o Grande. E aí vem aquele conhecimento que nós temos da profecia de Daniel, quando nós aprendemos que Deus iria colocar Nabucodonosor como cabeça de uma sequência de reis, que seriam reis de reis. Nabucodonosor foi um rei de reis. Por que isso? Porque ele reinava sobre reis das terras invadidas. Então, depois desses 400 anos, surge um profeta. Que profeta? João Batista. Batista não era o sobrenome dele, né? Era João o Batista, o que batizava. Era esse o significado. E João Batista, então, entra em cena pregando o evangelho do reino e convidando os judeus a se arrependerem, porque eles estavam totalmente errados. Então eles tinham que se arrepender do caminho que eles tomaram de afastamento, de negligência das coisas de Deus. É bom sempre entender que os evangelhos são judaísmo. Nós encontramos Jesus, um judeu, nos evangelhos, praticando o judaísmo. Ele, quando curava alguém, ele mandava a pessoa se apresentar aos sacerdotes no templo, fazer as ofertas necessárias. Nós vemos quando o Senhor nasce, o menino Jesus é apresentado no templo, como era o costume na lei, não é? José também oferece 2 pombinhos, porque eles eram pobres. José e Maria eram pobres, embora fossem da descendência real de Davi, mas eles eram pobres. Porque um pobre, uma pessoa que tivesse condições, não ofereceria 2 pombinhos. O pombinho era para pobre. Então, todo o pano de fundo aqui, a gente não pode esquecer disso, é judaísmo, não é cristianismo. Muitos erram quando misturam tudo. Pegam, inclusive, o batismo de João Batista como sendo um batismo cristão. Ah, mas veja que João Batista batizou no Rio Jordão. Tem gente que vai até a Judéia para ser batizado no Rio Jordão. Tem nada a ver o rio, a localização geográfica do rio. A única coisa que o batismo pede é água, né? A água que é envolvida no batismo. Então nós temos esse tempo de transição
até chegar à igreja que vai ser fundada no capítulo 2 de Atos. Então, nos evangelhos nós não encontramos a igreja, exceto em 2 capítulos de Mateus. Mateus 16, quando Pedro, é revelado a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor revela a Pedro também que sobre aquela declaração de Pedro, ele iria construir a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então era uma coisa futura ainda. Edificarei a minha igreja. Então não adianta procurar a igreja nos evangelhos, porque ela ainda não existia. Edificarei, o verbo está no futuro. E depois é apresentada a igreja também em Mateus 18, quando nós vemos uma situação onde tem um que pecou, aí pecou contra outro, não é? Então o Senhor fala que eles tinham que se entender, fazer as pazes. Se aquele que pecou não se arrependesse, era para chamar 1 ou 2 irmãos para eles decidirem a questão. Se mesmo assim ele não se arrependesse, devia ser apresentado à igreja. Que igreja? A igreja vem logo em seguida a descrição. Onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a ideia de que bastaria 2 ou 3 para ser igreja não é exatamente verdadeira. Porque nós vemos que já havia 2 ou 3 tentando resolver a questão daquele homem que ofendeu o outro. Mas como não houve acordo, é dito para levar à igreja o assunto. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. O lugar onde haveria autoridade do Senhor no meio. Então é muito distinto isso, é muito importante entender isso. E algumas traduções falam, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, isso está errado. Está errado, porque está faltando o reunidor, não é? Se eu compro uma dúzia de laranjas na feira, chego em casa e despejo as laranjas na mesa, elas vão correr cada uma para um lado, vão cair da mesa e não vão permanecer. Eu preciso de um reunidor, eu preciso de uma fruteira, eu preciso de uma vasilha que mantenha essas laranjas juntas. Essa vasilha, esse reunidor, é o Espírito Santo. Então, quando alguém usa aquela versão que diz onde 2 ou 3 se reunirem ao meu nome, eu estou no meio deles, está dizendo que são os homens que têm poder de reunião. Eles que decidem reunir e reúnem. Então, eles se reuniram. Mas não é isso. A verdade é que onde 2 ou 3 estiverem congregados ou estiverem reunidos, por quem? Pelo Espírito Santo. Ele é o reunidor. Aí estou eu no meio deles. Então, feitas essas observações, nós entramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, com algumas coisas aqui que são muito interessantes. Eu acho que uma delas é o fato de serem mencionadas mulheres aqui, na descendência dos antecedentes, né, nos antepassados do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, ele começa a partir de Davi. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E aí vai continuando essa linhagem até chegar a José e Maria, né? Chegar a Maria, na verdade, porque José não foi o pai biológico do Senhor Jesus. O Senhor foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O corpo do Senhor foi criado no ventre de Maria. O corpo dele foi criado. Ele não, porque ele é Deus. Ele nunca foi criado. Mas o corpo dele, em carne, foi criado dentro do ventre de Maria. Embora ele, sendo o Senhor, ele tivesse antes o poder de aparecer em forma humana e tangível, como ele fez quando visitou com 2 anjos Abraão na sua tenda. E ele, inclusive, foi convidado a comer ali com Abraão e também os anjos, os
os três, né, o Senhor e os dois anjos, em forma humana, em forma tangível. Um poder que também os anjos têm. Os anjos têm o mesmo poder. Mas encarnação aconteceu quando o Senhor veio nascer a partir do ventre de Maria. E aí então ele começa essa longa genealogia aqui, passando por vários personagens, e chama a atenção também que normalmente mulheres não tinham grande participação nas coisas em Israel, não é? Mas aqui ele vai citar algumas. E a curiosidade é que duas delas são prostitutas. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Então nós temos aqui, já encontramos aqui Tamar, e vamos encontrar depois Raabe, não é? Tamar foi aquela que se colocou à porta da cidade, vestida de prostituta, para poder ter uma relação com seu sogro. Disfarçada, não? Então nós encontramos depois de Tamar, vamos encontrar mais à frente Raabe, que foi aquela que escondeu os espiões em Jericó, a primeira cidade que os israelitas encontraram depois que passaram o Rio Jordão e que foi destruída por poder miraculoso de Deus. Suas muralhas ruíram. E Raabe foi salva porque realmente creu no Senhor e escondeu os espiões. Além de Tamar, que era uma prostituta, e Raabe, que era uma prostituta, nós encontramos Ruth, que era uma gentia. Uma gentia, não só uma gentia, mas uma gentia de um povo que havia sido amaldiçoado por Deus no Antigo Testamento. Ruth era moabita. E eles tinham sido amaldiçoados por Deus. E depois dela nós vamos encontrar também Batseba, ou Betseba, depende da versão, que era mulher de Urias e que adulterou com o rei Davi. E o interessante é que nessa parte, vamos continuar lendo aqui, Arão, versículo 4, gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth, então um filho de uma prostituta gera de uma mulher moabita, que era um povo amaldiçoado por Deus, gera Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Se a Bíblia fosse um livro de homens, escrito por homens, eles esconderiam isso. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer. Não, tira isso do texto aí, Mateus. Que isso, Mateus? Vai pegar mal. Olha só. Uma prostituta. Depois vem um filho de uma prostituta. Que a gente sabe que isso é até um xingamento, né, na língua portuguesa. E ele se une a uma gentia que não era do povo de Israel, e vem então, nasce Obed, e Obed gera Jessé, e Jessé gera o rei Davi. Eu até me lembro, sempre que eu leio o nome Jessé, eu me lembro de uns irmãos de Piracicaba, porque tinha um irmão muito querido, Flávio Kiel, a maioria aqui não conheceu. Flávio faleceu em 1994 de um acidente com um ultraleve que ele tinha. Ele faleceu, acho que ele não tinha nem 40 anos, eram uns 30 e poucos anos ele tinha. E o Flávio contava que ele se converteu, ele conheceu a palavra de Deus, conheceu o Evangelho, e ele tinha uns amigos, né, que eles trocavam drogas, né, eles puxava fumo, sei lá que droga eles trocavam. Eu acho que alguns chegaram a usar droga injetável, porque até mesmo acabaram pegando aquela
hepatite. Acabaram dois que eu conheci, pelo menos, pegaram hepatite de agulha contaminada, né? Por causa de drogas. Mas o Flávio ouviu o evangelho e ficou tão contente, se converteu. E aí um outro amigo dele ligou para ele, ou ele ligou para o amigo dele, na verdade. Ele ligou para o amigo dele e falou assim: ô cara, puxa minha, você precisa ver o que eu encontrei. O que você encontrou aí? O que é? Alguma droga nova? É, cara, raiz de Jessé. Você já experimentou raiz de Jessé? Não, não. Aí eu vou aí então para experimentar. E apareceu um amigo dele lá. E a raiz de Jessé é o Senhor Jesus, né? Porque na verdade ele é descendente de Davi, que era descendente de Jessé. E aí esse outro se converteu também, daí mais um se converteu, todos eles que o Flávio tinha apresentado para eles, né? Raiz de Jessé. E aí vem Davi, e o interessante é que quando fala de Davi, que ele gerou a Salomão da que foi mulher de Urias. Não precisava ter falado isso também. Podia só falar que ele gerou a Salomão de Betseba. Não precisava falar que ela era mulher de Urias, porque aquilo é adultério. Isso chama-se adultério, que é passível de morte na lei judaica, na lei mosaica, não? Mas mesmo assim, o que o Senhor mostra nesse capítulo, que eu acho fantástico, é isso. Ele vai apresentar o Salvador, e o Salvador é Salvador de pecadores. Então ele não vai dourar a pílula, ele não vai passar pano e não vai enfeitar nada. Vai apresentar a verdade nua e crua, para mostrar que esse Salvador de pecadores vinha de uma linhagem de pecadores. Pecadores notórios, pecadores que estavam totalmente fora da lei dada a Israel, da lei dada a Moisés. E então nos dá esperança, porque, poxa, eu não sou melhor que Raabe, eu não sou melhor que Davi, que foi adúltero, eu não sou melhor que ninguém aqui, porque eu preciso de um Salvador também. Eu precisei de um Salvador, porque eu estou nessa corja, vamos chamar assim, de pessoas perdidas, de má fama, completamente tortas, com as vidas completamente desregradas. Eu faço parte dessa turma toda. E por isso que eu tenho a esperança e a certeza agora de que ele veio para salvar pecadores. Porque ele veio por meio de uma linhagem de pecadores para salvar pecadores. Não veio pisando em nuvens, não veio brilhando, nasceu como uma criança pobre, nasceu uma criança numa manjedoura, numa cocheira, no meio de animais, e esse é o Salvador. Então dá uma esperança, dá uma esperança muito grande, né? Totalmente fora dos padrões da religião. Quando me falam assim, não, mas a Bíblia foi modificada, cara, você não sabe nada. Se fosse para modificar a Bíblia, a primeira coisa que eles iam modificar era tirar esses caras aqui da linhagem do Senhor, botar umas pessoas nobres aqui, umas pessoas mais de boa fama, mas não colocar um filho de uma prostituta, né, dando origem ao próprio Senhor Jesus. E aí a Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá. Bom, e aí vem toda essa genealogia. Eu confesso que não saberia discorrer sobre cada um deles, porque eu não sou nenhum erudito aí em genealogia bíblica, né? Mas eu acho que o que é importante aqui é a gente saber isso, que o Senhor veio e veio de pessoas comuns e pessoas de má reputação, como é cada um de nós. Não tem um bom, só Deus é bom. Aliás, uma coisa que eu me lembro agora, dois escritores famosos, né? Um foi aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele era católico, um católico devoto, ele era convertido a Cristo,
mas frequentava o catolicismo, que era Tolkien, sobrenome dele, um britânico. E ele era um professor também de Oxford, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E um amigo dele, que era um ateu, que tinha inclusive um programa de rádio de ateísmo, para pregar o ateísmo, que era o C.S. Lewis. C.S. Lewis. E o Tolkien, os dois davam aulas de mitologia em Oxford. E o Tolkien mostrou para o C.S. Lewis que o Evangelho não podia ser uma lenda, como o outro acreditava que era uma lenda, como tinha a lenda dos vikings, aquelas lendas de nórdicas e muitas outras, né? Não era uma lenda, porque numa lenda eles enfeitam, eles tiram a parte ruim da lenda, eles deixam só a parte boa, para não envergonhar o herói lá. O herói não pode ter uma genealogia de pessoas com culpa no cartório, com nome no SPC das lendas, né? Não pode. Então eles limpam a lenda para deixar bonitinho. Para deixar a Branca de Neve, tem que ser Branca de Neve. Não pode. A bruxa é bruxa porque é bruxa, né? Então, mas aqui não. Aqui ele, e aí o C.S. Lewis se converteu a Cristo. Claro que acabou a audiência do programa dele, porque ele programa de rádio, ele se converteu a Cristo, e maravilha das maravilhas, né? Dois que, inclusive, a própria série dos livros Senhor dos Anéis, ela é uma espécie de alegoria que fala coisas da Bíblia de forma alegórica, né? Como o Peregrino, um livro que foi escrito em 1600 e alguma coisa, ou 1500 e alguma coisa, que também conta o Evangelho de uma forma de alegoria. E o que é uma alegoria? A alegoria você pega e conta uma história e põe animais, por exemplo, para serem os personagens, mas eles mostram uma outra coisa. Então, como eu disse, eu não tenho muito conhecimento de Antigo Testamento para discorrer de cada... Eles vão chegar com essa genealogia até José. E nós sabemos que o Senhor não veio de José. Ele veio de Maria. Ele vem de Davi, mas até um determinado momento aqui, quem quiser pesquisar genealogia de Jesus na internet, vai perceber que as genealogias se cruzam num certo momento. Quer dizer, em algum ponto, José e Maria eram parentes. E os dois eram descendentes de Davi. Um outro detalhe digno de nota aqui é a linguagem usada para cada um, não é? Sempre Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliúde gerou Eleazar, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui não diz que Jacó gerou José e José gerou Jesus, não. Da qual Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí ele vai falar das gerações, todas as gerações desde Abraão até Davi, que são 14, de Davi a deportação para a Babilônia 14, e desde a deportação até Cristo 14 gerações. E aí vem o relato mais lindo que nós temos em toda a Bíblia, que até ateus e incrédulos se emocionam com esse relato, porque eles celebram o Natal. Então, como é que seria um Natal sem ter esse relato, essa historinha aqui de Maria? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Sempre lembrando que Jesus é um nome, né, Jeová, Salvador, e Cristo é o prometido, ou o eleito de Deus, ou o que eles esperavam um que iria tomar o trono, não é? Então Cristo é esse prometido. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, aqui existe uma questão também de costumes da época dos judeus. Desposada era uma espécie já de casamento, mas que ainda não coabitavam. Então era que já
o casamento tinha mais de uma fase, né? Tinha um noivado, que era um noivado sério que não voltava atrás. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então seu marido, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Você vê como José era justo, né? Porque um outro aqui levaria ela na frente lá dos fariseus, como foi levada aquela mulher diante do Senhor Jesus, e eles pedindo que ela fosse apedrejada. Porque se Maria estava grávida, e José sabia que não era dele, então ela cometeu não sei se seria já adultério ou apenas fornicação ali naquele ponto, por causa das diferentes fases do casamento. Mas de qualquer maneira ela teria cometido um pecado. E ela estaria então para gerar um filho bastardo, que não era filho de José. Aliás, os judeus até hoje chamam Jesus de Jesus ben Pantera. Jesus ben Pantera. Ben significa, no hebraico, significa filho. Ben Pantera. Tem aquele filme Ben-Hur, né? Ben-Hur é filho de Ur. Então, eles chamam de Ben Pantera porque eles dizem, né, os judeus, que Jesus era filho de um soldado romano com Maria. Um soldado romano chamado Pantera. Então, até hoje eles têm essa difamação, porque, claro, eles não vão jamais admitir que o Senhor tenha sido gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria devia ter aqui uns 14 ou 15 anos, porque era quando as mulheres costumavam ter seu primeiro filho, né? José também estava por volta dessa idade. Era o que hoje nós chamaríamos meninos, né? Eram adolescentes praticamente. Mas a partir do momento que a menina ficava fértil, ela já estava pronta para se casar e para gerar filhos. E lembre-se também que nós temos uma época quando não havia penicilina, não havia vacina, não havia plano hospitalar, não havia SUS. Então morria muito cedo, todo mundo morria muito cedo. A média de vida naquela época era de 40 e poucos anos. Quem chegasse a 50 anos, né, já estava... Eu já estaria fazendo hora extra, né, se eu vivesse naquela época, né? Porque a vida foi diminuindo. Do Antigo Testamento para frente, você vai vendo os anos de vida das pessoas foi diminuindo. Porque o pecado causou uma deterioração muito grande. E continuou causando, né? Mas aqui, então, essa é a narrativa. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, no versículo 20, um anjo do Senhor. E aqui ele vai receber essa mensagem, porque o anjo ele é um mensageiro. Os anjos sempre foram colocados a serviço. Por isso que é muito importante nós nunca nos dedicarmos a invocar anjos ou adorar anjos. Nós vemos o apóstolo João, quando ele escreve Apocalipse, por 2 vezes no final de Apocalipse, ele se prostra diante do anjo que lhe trouxe uma mensagem, e nas 2 vezes ele leva uma bofetada, porque o anjo fala: levanta que eu sou um conservo seu. E não tem nada a ver adorar um anjo, não tem nada a ver invocar um anjo, fazer orações para anjo. Isso não cabe dentro da sã doutrina. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, agora nós vamos ver um detalhe também no versículo 22, um outro detalhe importante desse evangelho de Mateus. Desse evangelho de Mateus. Lembre-se, temos 4 evangelhos, e cada evangelho ele apresenta um aspecto
da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma particularidade, uma faceta, né? Como se fosse um cubo. Um cubo, e cada lado do cubo tem um retrato diferente da mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, ele é apresentado como o rei de Israel. E ele é apresentado aos judeus. E o Evangelho de Mateus foi escrito em língua aramaica, que era um judaico popular na época. Os outros evangelhos foram escritos em grego, que era o inglês da época. Era o idioma universal da época, o idioma da sabedoria, da filosofia e tudo mais. Então as pessoas estavam invadidas pelos romanos, que falavam latim, porém eles eram judeus, que falavam hebraico ou aramaico, mas os que tinham algum estudo falavam o grego, que era a língua dos antigos possuidores da terra, os antigos invasores, né? E aqui ele fala então de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então esse é o detalhe que eu disse que é importante a gente gravar bem. Aqui é o evangelho onde vão aparecer mais profecias do Antigo Testamento. Como ele é um evangelho voltado aos judeus, os judeus precisam saber que realmente tem a chancela do Antigo Testamento nesse evangelho. Por isso que nós vamos sempre encontrar passagens do tipo, assim como disse o profeta fulano, blá, 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 falando que isso é cumprimento da profecia. A outra coisa, Emanuel não é nome, é título. Muita gente confunde, porque uma hora ele fala Jesus o Cristo, Emanuel, não é? São títulos. Nós vamos encontrar na Bíblia toda diferentes títulos para o Senhor Jesus. Eis que, como é que falava lá? Eis que a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Olha que homem, né? Olha que fidelidade desse José. E por isso que minha mãe colocou em mim o nome José. Eu sou Mário José. Eu nasci e fui dedicado a São José. A minha irmã mais velha é Maria Ângela e a minha irmã mais nova é Rita de Cássia. Então a família, assim, os filhos todos santificados dentro dos padrões católicos, né? E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nem mesmo poderia alguém argumentar que ok, mas o anjo falou aquilo tudo, mas até nascer a criança, José pode ter se intrometido nessa história e não a conheceu. Esse verbo é usado na Bíblia, conhecer, no sentido de ter relações sexuais, ok? Não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Eu acho que eu já recebi uma pergunta assim, não lembro de qual foi, que a pessoa perguntou para mim por que Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no jardim do Éden, e Adão só foi conhecer Eva depois que saíram do jardim, né? Porque lá fala que ele conheceu e daí deu à luz e tal. Porque a pessoa não entendeu que conhecer é a relação sexual. Ele pensou que assim, eles nunca tinham se encontrado no jardim do Éden. Quer dizer, cada um estava de um lado de uma árvore lá e um não viu o outro. Então não tinham feito amizade ainda. Mas não, conhecer na Bíblia é linguagem de que teve uma relação sexual, ok? Visite respondi.com.br.
Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.